Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, a Igreja faz memória aos Santos Anjos da Guarda e nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 5 e versículo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja então faz memória aos anjos da guarda. E o Papa Francisco, em uma de suas homilias, ele disse assim: acorramos aos anjos frequentemente na oração, para que nos socorram em todas as situações de nossa vida e nos ajudem a manter o olhar fixo em Jesus, que é a nossa única salvação. Vocês conversam com o seu anjo? Vocês conhecem o nome dele? Vocês ouvem o seu anjo? Disse o Papa Francisco: a presença e o papel dos anjos em nossa vida é ainda mais importante, porque eles não somente nos ajudam a caminhar bem, mas nos mostram também onde devemos chegar. O nosso anjo da guarda não somente está conosco, mas vê Deus Pai, está em relação com Ele. É a ponte cotidiana, desde a hora em que nos levantamos até a hora que vamos dormir. Ele nos acompanha. É uma ligação entre nós e nosso Deus. O anjo é a porta cotidiana para o encontro com o Pai. Ou seja, o anjo da guarda nos ajuda a caminhar porque olha o Pai e conhece a estrada. Nós não podemos esquecer desses nossos companheiros de caminhada. Eu quis trazer essa pequena palavra hoje do Papa Francisco para nós entendermos sobre a importância e sobre o valor e a certeza que o Senhor, Ele envia os seus anjos para nos guardar e para nos proteger. E eu não sei se você já teve essa experiência em muitas situações, principalmente quando nós estamos com dificuldade e o pecado está nos seduzindo. Aquela voz que muitas pessoas falam que é a consciência, essa voz é a voz do nosso anjo da guarda, a voz enviada por Deus, do anjo do Senhor, para nos mostrar o perigo que essa decisão errada pode causar à nossa vida. E cada livramento, cada passo que nós damos, nós temos que ter essa certeza. É por isso que esses dias nós temos meditado, primeiro, que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandona. Segundo, nós meditamos sobre os arcanjos. E hoje nós meditamos sobre o anjo da guarda. O Senhor envia o seu anjo para nos guardar. Assim como a primeira leitura no livro de Êxodo, olha que maravilha que vai dizer. Vai dizer assim, Êxodo capítulo 23, versículos 20 ao 23.
Vou enviar um anjo que vá à sua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeitai-o e ouve a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Vou enviar um anjo que vá à sua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu te preparei. Essa é a promessa que foi para o povo de Israel quando estava para ser introduzido na terra prometida. E é a promessa do Senhor para cada um de nós também. O Senhor envia o seu anjo, o anjo da guarda, para nos acompanhar, para nos proteger e para estar conosco, nos guardando no caminho, para que possamos chegar ao lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Guarda isso no seu coração. E se muitas vezes, esses dias o Senhor tem nos falado, é para que nós tenhamos a certeza: eu não estou sozinho. O evangelho de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, é um tema que eu gosto muito de refletir primeiro para mim. E eu quero refletir com vocês, porque vai falar sobre as crianças. Os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Jesus então chama uma criança, coloca a criança no meio deles e fala: se vocês não se converterem e vos tornardes como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, nós temos que ser como crianças, nos converter e nos tornar como crianças. Mas por que Jesus falou que nós precisamos ser como crianças? Porque se nós olharmos para uma criança, nós vamos descobrir nas crianças valores que, em muitas situações, nós como adultos vamos perdendo. Primeiro, a inocência da criança. Esse amor puro que uma criança tem, e quem é pai, quem é mãe sabe disso. A criança, ela chora, acontece alguma coisa que a machuca, mas passa poucos instantes. A criança está ali novamente abraçando, beijando. A criança não guarda mágoa. A criança não guarda rancor. E essa inocência da criança faz com que ela não tenha medo de depender dos seus pais. E quando o Senhor fala que nós precisamos nos tornar como crianças, Ele está falando nesse sentido, que nós precisamos voltar a ser crianças para Deus. Nós precisamos voltar a não ter medo de depender de Deus, de confiar em Deus e de voltar para Ele todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós sabemos que aquele ato que nós praticamos ofendeu o coração de Deus. E quando nós somos essas crianças para Deus, nós voltamos para Ele. Nós não carregamos no nosso coração esse sentimento de culpa, esse sentimento que nos distancia de Deus. O contrário, a criança, ela vive aquele momento muito rápido da dor, da raiva, do erro, de estar magoado. Mas a criança rapidamente volta. E algo muito importante que tem a criança em relação aos pais é a confiança. Então, voltar a ser criança é voltar a confiar em Deus. Mas você pode dizer: Paulo, eu confio em Deus. Sim, nós podemos confiar, mas não confiamos na medida que é necessário confiar.
A criança, em relação aos seus pais, ela confia totalmente. Ela confia que quando ela está com uma dor, ela vai chorar e a mãe, o pai vai vir socorrer. Que quando ela tem medo, ela vai poder correr para os seus pais e vai poder ir ali para o quarto dormir com seus pais. A criança confia plenamente que seus pais não vão deixar ela passar necessidade. A criança confia quando ela, por exemplo, corre e ela se lança nos braços do pai, sabendo que seu pai vai segurar. E eu já falei isso algumas vezes, e é uma experiência que, quando nós fazemos, nós temos essa certeza. Um filho, quando é criança, o pai abre os braços e o filho vai correndo e pula, sem medo, porque sabe, meu papai não vai me deixar cair. Mas quando está ficando adolescente, o filho já não tem mais aquela certeza se vai pular e o pai não vai deixar cair. E aí começa a perder essa confiança, essa certeza. E assim somos nós, quando nós nos tornamos adultos na fé. Esse é um grande perigo, nesse sentido, de não ter coragem de depender 100% mais de Deus. Quando nós nos tornamos adultos na fé, nós achamos que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas, as nossas situações, e já queremos fazer as coisas da nossa maneira, não do jeito de Deus. Quando começamos a virar adolescentes na fé, podemos dizer assim, nós corremos o risco de ficar com vergonha de Deus. Assim como muitos filhos nessa fase ficam com vergonha dos seus pais. Assim como muitos filhos nessa fase acabam confiando mais em amigos do que nos próprios pais. E essa fase de vida é uma fase que vai determinar muitas vezes o caminho futuro desse adolescente, desse jovem. E na nossa vida espiritual também, nós temos que vigiar por isso. Porque quando nós agimos como aquele filho pródigo, cortando a nossa relação com o pai, nós vamos querer viver a nossa vida, achando que fora da presença de Deus vai ser melhor. Mas isso é uma grande ilusão. É por isso que Jesus falou que aquele que quer ser o maior no reino dos céus precisa se converter e se tornar como criança. Olha o que o versículo 4 fala. Quem se faz pequeno como essa criança é o maior no reino dos céus. Quem se faz pequeno é aquele que chega diante de Deus e não tem medo de depender dele. É aquele que se apresenta diante do Senhor como um pequeno que precisa e depende totalmente do Pai para alimentá-lo, para cuidar, para proteger. Nós precisamos chegar diante de Deus assim, como seus pequeninos, como pessoas que têm a consciência que sozinho nós não vamos conseguir. E por isso precisamos depender de Deus. E por isso precisamos depender do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Isso é tão bonito, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é tão maravilhoso que nos leva a refletir justamente isso. Como está a minha relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? A nossa comunhão com o Senhor? A nossa intimidade com Deus? Nós precisamos voltar a ser crianças na sua presença. Nós precisamos voltar a ser aqueles filhos que não têm medo de depender dele, que correm para ele,
que o abraçam e que sabe que quando chorar, Ele vai vir rapidamente nos socorrer, que quando nós sentirmos dor, Ele vai cuidar de nós, que quando nós errarmos, Ele vai nos corrigir e nós vamos aceitar essa correção sabendo que Ele nos ama, sabendo que Ele quer o nosso melhor, sabendo que os planos dele para nós são muito melhores do que os nossos planos. E se nós queremos então ser grandes lá no reino dos céus, diante dele, nós devemos nos apresentar como crianças. Tem uma canção muito linda que fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que o Senhor é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou tentado pela vontade de crescer, me torno independente e deixo simplesmente de crer. E essa é uma grande realidade daqueles que insistem em crescer diante de Deus, em perder a inocência diante do Senhor, em deixar de ser criança na sua presença. Por isso hoje, assim como o Senhor disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. E esse novo nascimento passa por esse processo de voltarmos a ser crianças na sua presença, de termos essa coragem de voltar para Ele, de pular nos seus braços, de falar para Ele tudo que nós estamos sentindo, sem medo, de olharmos para Ele, não como um Deus que castiga, que condena, mas como um Pai amoroso, que ama e que perdoa os seus filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia eu te convido a abrir o seu coração, que o seu anjo da guarda esteja lutando ao seu favor e que hoje muitos de nós possamos tomar esta decisão de voltar a ser crianças na presença de Deus. Eu te convido, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E nós vamos rezar o Salmo responsorial, o Salmo 90. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para que em todos os caminhos eles possam te guardar. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor, que dá ordem aos seus anjos para guardar a cada um de nós. Quem habita no abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, a minha proteção. O Senhor é o meu Deus, que eu confio inteiramente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado dos laços do caçador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salva, nos protege e com seu escudo nos defende das ciladas do inimigo. Nós te louvamos, porque nós temos certeza que diante do Senhor nenhum mal nos atingirá, nenhum mal nos destruirá, porque o Senhor deu ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.